Olá, tudo bem? Nessa questão, nós temos aqui a seguinte configuração. Nós temos mostrado aqui um eixo cartesiano, que é o eixo Y e o eixo X, né, o plano cartesiano. E daí nós temos algumas posições ali. Se você perceber, cada um daqueles risquinhos na medida equivalem a uma unidade. Então, cada risquinho é uma unidade. Fazendo isso, a carga Q1 está nas medidas 4 e 3, a carga Q2 está nas medidas 8 e 6, e a carga Q3 está bem na medida 5, tá? Daí, o que a gente quer? A gente quer a razão entre as cargas Q1 e Q2 para que o vetor campo elétrico na origem do ponto O aqui, né, do sistema cartesiano seja paralelo ao eixo do x. Ser paralelo é estar na mesma direção, ou seja, o vetor resultante do campo elétrico tem que estar aqui onde está a caneta. E para isso, o que acontece? Todas essas cargas aqui, elas vão produzir um campo, certo? Então, ó, o que a gente tem que entender é que os campos D1 e D2 vão ser nessa direção, né, que é sempre em linha reta do ponto até a carga. Então, vão estar nessa direção aqui. E daí, a gente vai entender que o do Q3 vai estar nessa direção aqui. Logo, o campo 1 vai ter que ser igual ao campo 2 em módulo, né, para que na soma vetorial eles possam acabar se anulando e gerando o E3 como campo elétrico resultante paralelo ao eixo X. Por que eu posso afirmar que E1 é igual a E2? Porque eles estão na mesma direção. Como eu sei que eles estão na mesma direção? Perceba que aqui, ó, eu tenho 3 e aqui eu tenho 6, então é o dobro. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 8. Então, é o dobro aqui também. Logo, a distância aqui também vai ser o dobro e vai ser uma semelhança de triângulos com o mesmo ângulo aqui sendo mostrado tudo certinho. Então, a gente pode dizer que eles estão na mesma direção, tá? E na mesma direção, a soma vetorial aqui, né, vai ficar a subtração deles dois, E1 menos E2 tem que ser igual a zero, e daí os módulos deles acabam se igualando, tá? Contudo, para que haja, né, essa configuração, Q1 e Q2 precisam ter sinais opostos. Por quê? Você lembra como é que funciona? É mais ou menos assim, ó, a carga positiva, ela gera um campo divergente. Então, aqui, ó, por exemplo, eu coloquei carga Q1 como positiva, então ela vai gerar um campo divergente para cá, no eixo E1. Mas se a carga Q2 também fosse positiva, o campo dela também seria para cá. E desse jeito não seria possível realizar, né, essa anulação aqui dos vetores. Então, para que eles possam ser anulados, precisam estar na mesma direção em sentidos opostos. Logo, a outra carga precisa ser negativa com o campo convergente, né? Daí agora vai sair do ponto e até lá a carga. A carga Q3 pode ser qualquer um, eu coloquei aqui só para ilustrar mesmo, tá? Mas o que interessa é a gente saber que elas precisam ter sinais opostos. Aí agora, para descobrir a distância, isso aqui, ó, eu posso formar tipo um triângulo retângulo, ó. Daí, essa base aqui é 3, aqui é 4. Dá para fazer por Pitágoras, mas é o famoso triângulo 3, 4, 5. Então, a distância do ponto até a carga é 5. E aqui eu tenho 6, 8, que daí é uma variação, né? Tudo dobro. Daí aqui fica 10, a distância fica 10, mas dá para aplicar em Pitágoras. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a distância ao quadrado. Distância ao quadrado é igual a 9 mais 16, que é 25. Tira a raiz, dá 5. Mesma coisa aqui. Então, com as distâncias, a gente consegue vir aqui e iguala. O campo elétrico 1 é igual ao campo elétrico 2. Lembra que lá na fórmula original, o campo elétrico tem um módulo? Quando a gente aprende bem certinho lá na origem mesmo, campo elétrico e força elétrica, que são as grandezas vetoriais, eles usam um módulo aqui para carga. Potencial elétrico e energia potencial elétrica, que são grandezas escalares, não usam o módulo. Mas como a gente está tratando de campo, então a gente usa o módulo, né, para o campo elétrico. Então, K vezes a carga dividido pela distância ao quadrado é igual a K vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. K é o mesmo dos dois lados, corta.
o módulo de Q1 dividido pela distância, que é 5 ao quadrado, módulo de Q2 dividido pela distância, que é 10 ao quadrado. Módulo de Q1 sobre 25 é igual ao módulo de Q2 sobre 100. Como a gente quer a razão entre Q1 e Q2, Q2 passa dividindo, 25 passa lá para cima. Então, Q1 sobre Q2 é igual a 25 sobre 100, que é igual a 1/4. Isso aí pode levar para a resposta errada, porque o que a gente está tratando aqui, ó, é o módulo. Mas lembra que eles vão ter sinais opostos, ou seja, um vai ser positivo, que é o Q1, e o Q2 vai ser negativo, ali no meu exemplo, claro, né? Então, se um é positivo e o outro é negativo, quando a gente faz essa divisão, mais com menos, fica menos. Então, fica menos 1/4, tá? Quando a gente tira o módulo ali, a gente tem menos 1/4 por causa dessa necessidade de sinais opostos. Daí, quando a gente divide, um mais dividido por um menos, dá menos. Então, a resposta é a alternativa B, menos 1/4.